Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é escritora, jornalista, atriz, conferencista internacional, consultora em formação de educadores e gestores em valores humanos, professora convidada da PUC São Paulo, e hoje ela fala sobre essência e substância. Olha só que lindo, adorei esse tema, viu? Muito apropriado para esse momento que a gente está vivendo, né? Quero aí dar boas-vindas a Vanderly Marchiori, a nossa querida nutricionista, a também a nossa Vilma Ramos, que está sempre com a gente, a Aymar lá em Campos do Jordão, a Alexandra, a sua festa na sua casa, tudo de bom. O Marmion lá, o Códigos de Luz, gratidão pela sintonia, a todos vocês. Vamos dar boas-vindas à querida Maria Energia, mas sabe como é que é, né? A energia tem estado meio estranha, assim, a gente acaba realmente ficando refém da tecnologia e vamos que vamos. E Ué, aí, querida, tudo bom? tudo, mas você não aparece. Ah, mas hoje eu tô te vendo. Mas tudo bem, você pode falar que tá aí. Se você sair, vai dar problema. Porque ontem eu entrevistei o Alexandre, ele falou meia hora, aí fechou, perdi a primeira meia hora e depois Ah, também eu não vi. Ultimamente tem estado assim, ó, enfim. Tudo bem, bem-vinda, querida. obrigado, meu amorzinho. Um beijo carinhoso para você, para todos os amigos, toda a família Pax e todos aqueles que se juntem à família Pax e aos servidores do bem, não é, Carmen? Estamos tentando, né? O nosso melhor, É, só nos resta fazer isso, né? claro. Assumir esse compromisso conosco mesmo, com o divino em nós, e fazer É florar verdade. o que a gente tem de melhor, de mais É, bonito, e contribuir, ainda que seja uma gotinha, né? No oceano, mas sem essa gotinha, o oceano não é o mesmo. é, é Porque verdade, é muitas verdade. vezes a gente diz assim, ah, a minha colaboração não é nada. É, Não é, não. É muito. Porque sem ela, o todo não é o todo. Ele precisa exato. de, né? Ou nem Querida, fala. olha, desculpe, eu não lhe ouvi. Não, é que está interferindo. Hoje adorei o seu tema, essência e substância. Pois é, esse é o grande paradoxo humano. Esse é o nosso grande desafio. Por quê? Porque nós somos uma essência cósmico-divina Uhum. que, num invólucro denso, na substância, vem para exercer essa aventura de consciência, que é viver, Sim, e da descendência aprender como é que você ascende novamente. uhum. Repare que todas as religiões, todas as seitas iniciáticas, todas as fraternidades de desenvolvimento humano, todo mundo fala em ascensão. Uhum. Ascensão do quê? É você subir numa nuvenzinha? É a ascensão da sua consciência, do seu nível de consciência. Claro. Não é uma tarefa fácil, uma tarefa corriqueira, é uma tarefa de quem realmente se compromete a não levar uma vida medíocre, sem brilho, uma vida sem sentido. É alguém que se compromete a viver o máximo que possa, permitindo a si mesmo perceber a essência por trás da substância, em si mesmo, no outro, na natureza, em tudo. Uhum. Porque senão, o que você é? Você é um escravo
do óbvio, do evidente. E o evidente esconde o que realmente as coisas são. É engraçado que você fala alguma coisa para uma pessoa, ela diz, é evidente. É? A palavra é bem ouvida, né? Mas a real é outra história, né? Não é? Quando ela Oh, diz para você é evidente, o que, é que ela está dizendo na verdade? Quer saber uma coisa? Não vai mais fundo nisso aí, nessa história que você está falando aí, porque eu não quero. é. Ela já colocou o muro. Você já imaginou se na história dos nossos percursos e dos diferentes estágios da nossa humanidade adâmica, em todas as eras, nós tivéssemos nos contentado com o evidente, né? Nós tivéssemos nos contentado com apenas aquilo que a gente vê, sente o cheiro, ouve, sente o gosto e toca, a gente não tinha saído do lugar. Com certeza, não tinha evolução. Portanto, a essência na substância é a primeira grande descoberta humana. É. Com certeza, quando o primata, ainda em vias de se transformar em Homo sapiens, depois Homo sapiens sapiens, para se capacitar para ser o que somos hoje, em vias de nos realizarmos, homos cósmicos divinos. Quando ele viu, a primeira coisa que ele se inquietou, ele observou mais atentamente, ele tateou, cheirou, pode ser até que tenha lambido, seja o que for, uma planta, ou talvez uma ossada. Ele disse, mas o que é que tem isso aí? O que é isso mesmo? É. Foi aí que ele ousou transformar a natureza. Foi o primeiro grande passo que a gente deu em direção a essa conexão da essência com a substância. Grandes homens, por exemplo, Hahnemann. Hahnemann, como todos nós sabemos, criou a homeopatia, que é buscar a essência para a essência atingir um efeito na substância. Uhum. Você sabe como foi que ele descobriu isso? Não, eu adoro o Hahnemann, eu nem sabia que ele criou homeopatia. Estou aprendendo hoje com você. Ah, é? Então, que bom. Ele gostava muito de meditar caminhando. E ele gostava de caminhar num bosque, e ele tinha um companheiro, era um frade. Eles conversavam muito sobre filosofia e caminhavam meditando, após conversas muito construtivas, onde ambos aprendiam um com o outro. Um belo dia, esse frade diz, Manuel, você sabe que eu sou fidelíssimo ao meu voto de castidade. Eu não tenho relações sexuais. E, estranhamente, eu estou purgando pelo meu órgão genital. É uma coisa que imediatamente remete a uma doença venérea, mas eu lhe juro que jamais infringi esse voto que fiz. Então, não pode ser. E eu queria conversar com você para saber o que pode ser. Aí Hahnemann disse, vamos observar. E passou, a partir desse dia, a observar que o frade
nesse bosque tinha muita árvore de tuia. E ele observou que esse frade, junto dele, arrancava folhas de tuia e mascava. Aí ele disse, vamos ver qual é o princípio ativo da tuia, o que é que ela pode, em dinamizações mais densas, ela atinge o físico. Em dinamizações mais elevadas, ela atinge o campo áurico. Chega até a atuar em registros acásticos, que para quem não tem intimidade, vem a ser faixas de frequência energéticas e conscienciais nos éteres mais sutis, porque a gente sabe, né, que tem várias gradações do éter, que é o quinto elemento, estão registrados o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. É como se fosse um grande HD que tivesse o registro da história da humanidade. Muito bem. Aí, Hahnemann viu que ela tinha um grande poder anti-inflamatório. E assim foi descoberto que o frade, amigo dele, estava com uma grande infecção urinária. Uhum. Por isso ele estava purgando, ele estava com esse hábito de mascar a tuia, a densa substância da folha. Ele estava se beneficiando da essência daquele vegetal e estava se curando de uma infecção urinária. Não é lindo isso? É, claro. Olha a importância de você ser consciente do invólucro que você é, da essência Sim. divina que você realmente manifesta. É. Melhor dizendo, como é bom você estar consciente que a substância é o que você está e a essência é o que você é. É. Em tudo. É verdade. Em absolutamente tudo. Quando você percebe que a essência é algo que você tem que conscientizar para que você se aproprie enquanto substância dessa parceria maravilhosa, que é isso sim, que vai fazer com que conscientemente nós possamos voltar para casa, como todo mundo fala, Sim. ou seja, para que você, enquanto originário do cosmos, exerça conscientemente sua experiência na substância, para que você, livre, possa voltar para casa. Isso é ascender. Uhum. Por quê? Porque você não acende por acender, você acende porque você tem consciência do que você precisa fazer para ser digno da essência divina na substância. Isso passa por você cuidar da sua substância. São Sim. Paulo falava que o corpo era o templo de Deus. Então, você é um tabernáculo, um templo ambulante. Qual é o nosso papel, o nosso esforço enquanto substância? É fazer com que a essência se adone, tome conta da substância. Sim. Essa é a nossa tarefa. Você vai dizer, Ave Maria, é duro. É. Não é um brinquedo, não. É uma missão. Então, não podia
ser uma coisa simples, corriqueira. Por quê? Porque implica, antes de mais nada, num forte, consciente compromisso com o seu eu superior, com sua essência. Ora, quando você assume esse compromisso com a essência, você começa a dialogar com o ego, seu ego personalidade, que é importante, porque o ego personalidade, sem ele, você não tem como coexistir. Claro. Né? Mas você tem que domá-lo, convencê-lo de que ele é, como dizia Krishna, um excelente servidor, mas um péssimo patrão. Convencê-lo a se oferecer como uma oferenda amorosa no altar do nosso coração, à nossa essência divina, ao eu divino, ao nosso eu superior. Quando você assume esse compromisso, você se ofereceu a cumprir aquilo que você veio fazer. Nas tradições das filosofias hindus, isso chama-se Dharma. O que é Dharma? Para ficar bem claro, Dharma é a lei cósmica eterna, mas ela não é a mesma para todo mundo. É de uma generosidade incrível. Porque vai depender do guna que lhe rege. Guna é a qualidade. Segundo a medicina ayurvédica, você tem 3 gunas. Sattva é a essência, a sua pureza. Rajas é o movimento. E você tem a densidade. Essas 3 gunas, elas não são nem boas nem más. A terceira guna chama-se tamas, que é a inércia. Elas são inerentes da nossa substância. Sim. Mas a gente tem elas em conjunto. Mas uma delas é predominante. Por exemplo, as pessoas muito agitadas. As pessoas que estão sempre pensando o tempo inteiro, que não criam espaços vazios na mente. As pessoas que são hiperativas, se movimentam o tempo inteiro, têm uma enorme dificuldade de aquietar a mente, aquietar o corpo. Essas pessoas têm a predominância de rajas, que é o movimento. De modo geral, na medicina ayurvédica, é dito que essas pessoas devem evitar tomar leite, porque o leite vai fazer com que elas fiquem mais ativas ainda. Tamas é aquela pessoa preguiçosa, é aquele que faz um esforço enorme para fazer qualquer coisa. Sabe aquela história do bicho preguiça? Sei. Preguiça. Você quer mingau? Quero. Então vai pegar. Quer mais não. É exatamente o tamásico. Entendeu? Tamas em nós é a nossa acomodação. Ah, tá bom assim. Ah, não se mexe em time que está ganhando. Conversa de preguiçoso, né? Claro, imagina. Então, mas essa densidade, esse esforço que a gente tem que fazer para saber
que vivemos constantemente na construção de novas espirais, de novas voltas na espiral da nossa evolução. Né? E sattva é essa essência divina. Sim. O Dharma é tão misericordioso que na escolha que você faz, inclusive, da maneira de agir no mundo de forma coerente com o que você pensa, sente, fala, e que a sua ação seja transparente, resultado desse fio condutor de coerência com você mesmo, com o seu ser, com a sua essência. Sim. Você pode ter escolhido, além da ação correta, que não é a ação politicamente correta, é a ação inspirada pela retidão do seu caráter. Além dessa, você saber que a adoração, o reconhecimento do sagrado, a sua capacidade de reverenciar o sagrado, ela não precisa ser a mesma. Sim. Que a minha, que a da José, de que Pedro, de que Lúcia, Matilde. Não. E ela não é menos sagrada, menos bela e menos agradável ao bem maior. Por quê? Porque é aquilo que você é capaz de oferecer de melhor. É aquilo que a sua essência conhece mais e quer compartilhar. Sim. Isso não é lindo? É maravilhoso. O Dharma é um exercício natural daquilo que você veio fazer. Para ter essa consciência da essência na substância como caminho, da volta, da escada de Jacó, como a Bíblia se refere à nossa ascensão. Qual é o Dharma do fogo? Queimar. Sim. Trazer luz, calor, nos aquecer. Qual é o Dharma? O Dharma da água? Fluir. Irrigar. Propiciar que a terra fértil nos dê alimentos. Sim. Nos mostrar que nós, como o planeta, que nos acolhe tão generosamente, e nós nem sempre hóspedes conscientes e amorosos e gratos, a água, como o planeta é 70% água, nós também. Sim. Qual é o Dharma da água? Mostrar para nós também o quanto somos naturalmente abundantes. Qual é o Dharma do ar? Renovar. Sim. Você imaginou se o ar não renovasse? Portanto, nos ensinar que estamos em constante renovação. Qual é o drama da vida, senão a comunhão desses elementos que unidos nos sustentam, nos constituem e mantêm. Sim. Qual é o Dharma do éter, que é o quinto elemento? O Dharma do éter é registrar nossas conquistas, nossas falhas,
nossas virtudes, nossas superações. Não só individualmente, mas Sim. coletivamente. Portanto, o Dharma de cada um de nós, ele tem que ser defendido, porque ele sustenta a vida. É ele que cria condições para que nós, enquanto essência, possamos exercer na substância o nosso papel renovador. Olha, quando você fala em Dharma e retidão, você pensa muitas vezes em inflexibilidade, em rigidez, mas não é. O Dharma tem que ser defendido. E muitas vezes defender o Dharma é ferir o Dharma. Você vai dizer, como eu vou lhe dizer uma passagem de um livro sagrado maravilhoso, a Canção do Senhor, a Bhagavad Gita, que foi ditada a Arjuna, um príncipe da dinastia Pandava, por Krishna, que era seu primo de sangue. Estava para acontecer uma batalha. Batalha essa que o seu término foi o término de uma era e o início de outra. Foi o término do Apara Yuga, quando viveu Krishna, onde você tinha a dualidade muito explicitada. Você tinha que escolher de que lado você está. Olha, não é engraçado quando você está vivendo atualmente uma dualidade explícita, as pessoas se matando, disputando de todo jeito, não querem diálogo, cheias de certezas, de convicções pétreas, não querem dialogar. Sim. Se entrincheiram, né? Umas diante de outras. Exatamente o que estava acontecendo na época da Dwapara Yuga. E esse entrincheiramento que hoje você tem de partidos políticos, de ideias, de convicções, você tinha no seio da mesma família, que eram os Pandavas e os Kauravas, dois clãs importantíssimos, simbolizando que essa batalha você trava dentro de você intestinamente, interiormente. Sim. Essa batalha chamava-se Kurukshetra. Kshetra, em sânscrito, quer dizer campo. Kurus, o nome dessa dinastia, desses clãs a qual esses clãs pertenciam. Muito bem. De um lado estava Arjuna e seus irmãos. 5. E Krishna. Por quê? Porque Dharmaraja, ou Yudhishthira, que era o nome do mais velho dos Pandavas, que era o chefe do clã, quando lhe foi proposto, assim como foi proposto a Duryodhana, que era o primogênito dos Kauravas, que era um homem lindo, forte, másculo, com testosterona até no cílio, mas de um egoísmo, de uma ambição sem tamanho. Foi proposto antes para ver se tinha um possível
o diálogo entre eles por Krishna. O que vocês querem? Estava Duryodhana, que era esse lindo, maravilhoso, grande guerreiro, porém, o ego dominante, a ambição, a vaidade, em pessoa, e o Yudhishthira, a encarnação da retidão, do servidor, do líder, a serviço do todo. Krishna, tentando o diálogo para evitar a guerra, diz o quê? Eu ofereço a vocês uma escolha. Ou todos os exércitos, que é um pedido meu, estarão a seu serviço, ou eu, a minha presença do lado de vocês. E o Yudhishthira não titubeou, disse: eu quero você. E Duryodhana escolheu os exércitos. Sim. Veja a opção que nós temos que fazer na vida. Quem você quer? Você quer a sintonia com a essência, ter-a do seu lado, sem saber se ganhar ou perder, mas sentir na alma que já ganhou porque está com ela do seu lado? Sim. Ou você quer o sucesso mundano, violento, exclusivo, a dominação sobre os outros, o poder? Não houve diálogo, a guerra acontece. De um lado do rio Yamuna, que é um rio, quem foi na Índia e visitou o Taj Mahal, é um rio na Índia sagrado. Sim. E o rio Yamuna, ele fica atrás do Taj Mahal. Naquelas margens, hoje já foi provado que essa guerra aconteceu mesmo. Se travou essa guerra. Muito bem. De um lado, os exércitos do clã e os que foram agregados, como Krishna havia prometido a ele, Duryodhana, e o mestre de armas dele, e também dos Pandavas, também de Arjuna, de Yudhishthira, chamado Drona. Eles adoravam esse mestre. Esse mestre optou por lutar ao lado de Duryodhana. E do outro lado, os Pandavas com Krishna. Com seus exércitos, mas basicamente o poder era o Avatar. Nas vésperas dessa batalha começar, Arjuna tem um conflito interior profundo. E ele não quer mais lutar. Krishna, percebendo esse conflito interior terrível que ele estava vivendo, o Arjuna, ele disse: sabe por que você está titubeando? Quantas vezes você lutou a serviço do Dharma? Quantas vezes você teve que ferir pessoas? Porque elas estavam ferindo o Dharma. E você não teve esse conflito. Por que você está tendo agora? Porque você vai ter que lutar com os seus primos, vai ter que lutar contra o seu mestre de armas. Você tem a ilusão que eles são seus. Eles não são. Veja quantas vezes isso não acontece internamente com a gente.
Verdade. não é? Oh, A gente sabe que a ética do bem, a retidão tem que prevalecer, a sua escolha tem que ser aquela, ainda que fira o seu coração, porque são coisas que você não gostaria de perder ou de renunciar, não é? uhum. Quantas vezes, porque amamos profundamente um filho, uma filha, você tem que dizer não para ela, É. para ele, não é? Quantas Uhum. vezes, porque você ama muito um amigo, uma amiga, você tem que dizer: você está errada, você está errado. E eu digo isso porque eu te amo. Sim. Então, esse era o grande conflito de Arjuna. E Krishna diz, muitas vezes, na defesa do Dharma, da retidão, do exercício do amor, você tem que ferir o Dharma. Eu acho isso de uma beleza É forte, né? fortíssimo, porque é decisivo, Carmen, de que lado você está. Sim. Você está ao lado do bem, da sua essência, custe o que custar. Ou você escolhe a acomodação e dirigir seus esforços para ter uma realização, uma autorrealização apenas social, profissional, o que é importantíssimo, mas não é o suficiente. Claro. Ou você ouviu a voz silenciosa da alma e você quer uma autorrealização essencial. E aí Sim. você respeita e louva e agradece como sagrada a sua substância, como veículo. E aí você postula a autorrealização espiritual, que é a vitória da essência sobre as Sim. resistências da substância. Eu acho essa lição da Bhagavad Gita, quando eu vi a primeira vez, Carmen, meus queridos amigos e amigas, foi como se eu tivesse levado um sacudão assim. Aí eu ouvi Satya Sai Baba falar sobre isso. Impossível as lágrimas não banharem minhas faces. Porque eu compreendi com o coração, é diferente, né? Do que quando a Sim, gente claro. compreende apenas com a mente. Até porque a mente flutua, então ela se engana, a mente, né? Agora, quando você compreende com o intelecto e com o coração, você tem discernimento. Aí a É. sua escolha tem muita chance de ser acertada, porque você escolheu a conexão com o que é, com a essência, e não com a substância, com o perecível, que aparenta ser. Uhum. Você escolheu, por ter escolhido a essência, a sua conexão com o eterno, com além do tempo, porque o eterno ainda está sujeito a uma unidade de tempo, mas com o não tempo, e não com o transitório. Sim. Percebe como é fundamental a gente perceber isso, a essência e a substância, mas no nosso cotidiano. Quer ver um exemplo? Não sei, mas eu acredito que é possível que tenha acontecido com vocês, comigo acontece de vez em quando. Às vezes uma pessoa me fere e eu busco imediatamente a conexão com a essência, porque a essência diz para
mim, não se conecte, como dizia Sai Baba, com a ofensa. Se conecte com a dor do seu ofensor. Porque ele sofre. Porque se ele não sofresse, ele não tinha te ofendido. Isso não é perfeito? É, exato. Quem é feliz, quem está em paz, não ofende ninguém. É. Você já viu alguém feliz sair espalhando ofensa à toa, Não. Coice, à torta e à direito? Não. Pois é. E a essência vive em beatitude, em bem-aventurança. Quando, diante da pior ofensa, você entra em contato com essa essência, você não vai sofrer. Ainda você vai emanar energias que vão inquietar o seu ofensor e vai fazê-lo refletir. Ele vai dizer, por que ela não reagiu? Por que ele não reagiu? Porque ele quer ter razão, né? Se você reagir, você entrou para. Na mesma sintonia. Como o mestre Jesus dizia. E a outra face? Muita gente traduz errado, dar a outra face como um ato de pusilanimidade. Não. Quando o mestre disse dê a outra face, olha, quando eu viro para dar a outra face, eu vejo outro ângulo. Eu vejo a mesma coisa por um ângulo diferente. Foi isso que o mestre disse. Toda vez que para nós for difícil dar a outra face, ou seja, olhar por um outro ângulo a mesma situação, apele para a sua essência. Porque não conseguir ou resistir a ver o outro lado é da substância. Sim. No que você apelou para a essência, ela te mostra claramente. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer: não toque tambor para gente teimosa dançar. O que é que isso significa? Não insista. Não queira convencer quem não quer saber. Exato. Muito menos ser convencido. Não é? Uhum. Quando acontecer isso, vier aquele agressor, aquele defensor rígido, empedernido, a nossa vontade é de contestar. Ou Sim. não. É, claro. Vem aquele dizendo uma barbaridade, por exemplo. Conexão com a essência. Entrou por aqui, saiu por aqui, desculpe, dá licença, e ó, não toque tambor para quem quer ter razão a todo custo. Dançar. É verdade. Né? Oh. E só a conexão com a essência vai permitir. Isso no nosso cotidiano, na nossa vida. A conexão com a essência faz com que você louve cada dia de sua vida como mágico, como extraordinário, e procure usufruir como se fosse o último. Eu vou compartilhar com vocês uma história real. Vocês devem ter ouvido falar num grande mestre tibetano, Jagdu Rinpoche. Jagdu Rinpoche foi um
professor que eu tive também. E Jacques Ricochet foi fazer uma palestra num colégio em Uberaba, colégio de primeiro e segundo grau. E ele fez questão de fazer a palestra para crianças de 8 anos até 14 anos. Olha só. Fez questão. Aí ele fez a palestra, as crianças fascinadas. Claro. Aí ele disse, eu gostaria que vocês me fizessem perguntas. Você sabe que se você quer que ninguém fale nada, você pede. Quem quer fazer a primeira pergunta? Aí, silêncio, né? Depois do habitual silêncio, um menininho de 10 anos, levantou o dedinho, disse, mestre, posso fazer uma pergunta? Você viu o que é a essência. O menininho reconheceu um mestre. Entendeu o que eu quero dizer, Carmen? Sim, claro. Foi aquele menininho de 10 anos? Não. Foi a essência dele. Ele não disse professor. Sim, ele falou mestre. Mestre, posso fazer uma pergunta? Lindo, né? Maravilhoso. Aí, Jacques Ricochet disse, claro, meu querido, pergunte. Ele disse, mestre, o que o senhor faz todos os dias quando acorda de manhã? Olha só. Aí, Jacques Ricochet disse, eu tenho que lhe agradecer por essa pergunta. Eu faço o que eu digo a todos os meus irmãos de todas as raças, de todos os credos, nossos irmãos da família humana. Depois de sua higiene pessoal, antes do seu ritual ou da sua oração matinal ou da sua meditação, antes disso, gratidão pela maravilhosa experiência de estar vivo. Sim. E dialogar com a minha essência nesse corpo físico. Sim. Depois daí, você vai tomar seu café da manhã, seu de jejum, como você quiser. É um milagre mesmo, não é? Pois é, muito especial. E a gente exercitar todos os dias, a cada momento, a cada minuto, porque a substância ela é falível, tanto é, coitadinha, que ela é agredida por, nossa senhora, quantos vírus, micróbios e tudo, e a gente tem que tomar muito cuidado para a mente estar muito alinhada com o coração e com a essência, Sim. tomar suplementos vitamínicos, né? Para que ela não adoeça. Sim. Então ela é frágil. Mas sem ela, como a essência se manifesta? Pois é, tem que cuidar. Não é? Então, a gente tem que cuidar. E saber que esse cuidado é cuidar da casa da essência. E saber que essa comunhão indivisível, essa comunhão maravilhosa, prazerosa, que nos leva a louvar, a reconhecer a beleza, a grandiosidade da existência, ela acontece quando nós estamos vigilantes o tempo inteiro. Exato. Mais uma vez, lembrando Jesus, vigiai e orai.
As pessoas costumam dizer orar e vigiar, mas não é isso que ele diz na Bíblia. Ele diz orai e vigiai, sim, em algumas Bíblias. Mas se você ler as Bíblias mais fiéis, já que ela passou por tantas tradições e traduções, né? Vigiai e orai. O que ele quis dizer com isso? Lembram na ocasião? Estejam atentos para não fugir dessa conexão divina. Não fugir da consciência da sua essência. Não se identificar com a substância perecível. Se identificar sempre com a essência indestrutível. Sim. Quanto tempo eu ainda tenho, Carmen? Você tem 8 minutos. Eu acho que eu vou aproveitar esses 8 minutos para, dentro desse assunto, falar um pouco sobre finados. Ok. Você me permitir. Claro, claro. Eu não sei se a grande maioria sabe. A Igreja Católica se apropriou de datas, lugares e rituais, lugares sagrados, datas sagradas e rituais sagrados de outras tradições que não o cristianismo. Erigiu igrejas, principalmente, sobre templos celtas. Sim. Esse povo extraordinário e que todos nós que amamos e louvamos os mestres ascensionados, temos um carinho muito especial, já que temos um mestre druida, Saint-Germain, e temos um unificador que fez a transição entre os celtas e a cristandade, e hoje é mestre El Morya Khan. Carmen, me corrija se eu estiver errada. Não, tá tudo bem. Os mestres druidas celtas, nessa civilização que conhecia muito bem a diferença entre viver na substância e viver em comunhão na substância com a essência, que conheciam os elixires que faziam dos cristais para manter o equilíbrio da aura, da mente e do corpo físico e do espírito, que faziam as poções, conheciam a essência por trás da substância de flores, de folhas. Por quê? Porque se detinham com o olhar da busca, da conexão com o eterno. Esse povo fazia uma espécie de acupuntura no planeta, já que eles se espalharam por toda a superfície do planeta. E ali, eles deixaram seus menires, que eu chamo de acupuntura, porque não parece uma agulha. Sim, sim, claro. Então, esse povo, que entre tanta coisa bonita que nos deixou, que eu, nas minhas pesquisas, chamo de povo KAR, K-A-R, que são os semeadores do conhecimento, os semeadores de uma sabedoria ancestral, que foram os não contaminados sobreviventes do afundamento de Poseidon. Quem quiser ler um místico extraordinário chamado Profeta Adormecido, um americano, chamado Edgar Cayce,
vai saber do que eu estou falando. Sim. A gente pode até fazer uma outra live sobre isso. Sobre o Vale do Mas Arqueis, ótimo. não era, Carmen? Claro, vai ser ótimo. Então, esse povo, eles viviam não só observando intimamente a substância de tudo aquilo que se manifesta na natureza, para utilizar observando a essência que existe na natureza para benefício da substância, eles tinham rituais fantásticos e um conhecimento extraordinário dos lugares de poder, onde as conexões com dimensões superiores se faziam mais facilmente. Sim. E eles viviam ciclos. Observavam a Lua, observavam o Sol, sabiam-se seres estelares, como nós, já que somos poeiras de estrelas na substância e somos o brilho delas na essência. Uhum. Cada ciclo lunar, cada estação era celebrada. O que hoje, para nós, decretado pela Igreja Católica, é o dia de celebração dos mortos, o Dia dos Mortos, para eles, celtas, começava exatamente no dia 31. Ia para o dia 1 e 2, 3 dias, em que eles celebravam o Sol-In, que se escreve Shvain, mas se lê Sol-In. O que era? Eles celebravam a entrada da escuridão. Veja bem, era o solstício de inverno para o hemisfério norte. Nós estamos celebrando o solstício de verão daqui a pouco, né? Sim. Eles, e por que celebravam a chegada da escuridão? Primeiro, porque eles celebravam as energias que umbralinas, apaziguando-as, como seres vagantes ainda em busca da luz, para que elas não perturbassem durante um período em que o Sol se fazia ausente, em que a substância não reconhecia a luz em si e precisava. Um minuto. Desculpa, Um minuto. O que eles faziam? Eles preparavam, e quem fazia isso era o druida, ele preparava a sua comunidade para respeitar o descanso da terra, o descanso da natureza, e olhar para dentro de si, conversar com a sua treva interna, dialogar, fazer com que o sol interno iluminasse a treva interior. E respeitando o descanso da terra, louvar a presença da luz, sem se esquecer, jamais, que das trevas nasce a luz. Você que está sofrendo porque perdeu, morreu um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo querido, não se pergunte por que você está sofrendo, nem por que ele foi embora. Você não vai ter resposta nessa tridimensionalidade. Troque isso por como, de que maneira eu posso superar isso, dessa escuridão de dor em que eu me encontro, deixar o meu sol interno brilhar e entrar em conexão com a essência desse ser que está ausente, mas que está sempre presente como uma saudade mansa e amorosa no meu coração.
Abençoado, Amém. finados. Obrigada, querida. Beijo grande, Marilu. Gratidão. Namastê, família Pax.